Quero te convidar para a gente continuar a nossa conversa sobre igreja, fora da igreja, que é o tema da nossa série que estamos falando esses dias. Enquanto o João me ajuda lá, nós falamos já nessa série. Opa, João, isso, obrigado, João. Aí, falamos sobre a essencialidade da igreja, e eu quero te convidar para pensar sobre isso. Como a igreja é essencial. Como a igreja ela é importante, e ela ainda o é, apesar de alguns desconsiderarem a importância da igreja, mas ela é essencial para a sociedade. A igreja também não é só essencial para a sociedade, mas também ela é essencial para a vida da família. As famílias estão cada vez mais se deteriorando, se perdendo, em meio a abrir mão de alguns lugares que nos dão princípios e valores, inclusive morais, que infelizmente a gente acha que lá na frente não vai dar diferença, mas dá muita diferença. E quando nós falamos sobre isso, também está lá no YouTube, no canal do YouTube, essas mensagens já, só recapitulando aqui um pouquinho. Você também aprendeu lá sobre o que é culto, o que é igreja, o que é esse lugar que nós estamos vivendo, como é que funciona tudo isso. E nós aprendemos essa dinâmica de entender que nós somos a igreja. Saímos daqui também é culto. A Fernanda, depois, quando a gente mudou de uma outra plataforma, falando sobre o que acontece na igreja e que deve acompanhar a sua vida no dia a dia, falamos sobre 4 caminhos: oração, adoração, palavra e comunhão. Já falamos sobre oração, a despeito de Jesus falando sobre orar no quarto secreto, Mateus capítulo 6, versículo 6, e falamos também, quando Paulo fala para nós, 1 Tessalonicenses 5,17, e ele diz para nós: orai sem cessar. Ou seja, nós aprendemos que oração é um mecanismo maravilhoso e importantíssimo demais para nós, e a gente não deve abrir mão. Mas também falamos sobre adoração no outro momento, que a adoração não é o que nós fazemos no ajuntamento, por causa de músicas ou algo assim, mas a adoração é algo que nós fazemos no dia a dia, em qualquer lugar, quer seja passeando, quer seja trabalhando, quer seja jogando bola, quer seja academia, qualquer lugar que você vá, a sua vida é uma adoração. A própria palavra de Deus nos ensina: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E semana passada nós falamos um pouquinho, todas essas mensagens estão no nosso canal do YouTube para você assistir na íntegra, mas nós falamos sobre a palavra, e o elemento nosso é: por que ler a Bíblia? Por que você deveria ler mais a Bíblia? O que ela faz na sua vida se você lê-la? Se você melhorar a intensidade da sua leitura, se você desenvolver uma relação com a palavra de Deus, ao ponto dela produzir no teu coração, na sua mente, na sua vida, elementos maravilhosos que vão construir em você coisas importantes. Falamos sobre isso semana passada, e a gente entendeu que a palavra de Deus é que refrigera a nossa alma. Ou seja, a quantidade de palavra, a compreensão pela palavra, a leitura da palavra, te ajuda nos seus traumas, te ajuda nas suas demandas do passado, te ajuda nos seus projetos do presente, em questões espirituais e emocionais. Falamos também semana passada que encher-se da palavra, alimentar-se da palavra, faz com que eu e você acumulemos matéria-prima dentro de nós para que o Espírito Santo use para nos lembrar, diz o texto. Ele, Jesus falando em João 14, que o Espírito Santo nos lembraria de tudo aquilo que nós temos aprendido. E como que ele vai lembrar se não tem palavra no nosso coração? Por isso que ler a palavra faz com que matéria-prima adentre a nossa vida. E como foi mencionado pela Mara aqui anteriormente, também fortalece a nossa fé. A palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, não é pela oração. A fé não vem por você orar e pedir fé: Senhor, aumente a minha fé, aumente a minha fé. Não é assim que funciona. Pastor, mas tem um texto da Bíblia onde uma pessoa disse isso para Jesus. É verdade, mas ele não tinha Bíblia, não tinha conhecimento, e era um diálogo com Jesus, não era uma sistematização. Mas hoje nós temos a sistematização onde diz que a fé vem pelo ouvir, e ele continua dizendo, não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Então ler a palavra, ouvir, relacionar-se com ela, fortalece e aumenta a nossa fé, porque a fé do cristão é diferente da fé das pessoas lá de fora, daqueles que não se encontraram com Jesus. A fé deles tem muito mais, e talvez você ainda tenha esse tipo de fé,
muito mais em acreditar, em confiar em alguma coisa que você não conhece, do que confiar em alguma coisa que você experimenta. O livro de Hebreus vai nos dizer, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Então fé não é você dizer no teu coração ou imaginar, não, isso vai acontecer, eu estou com fé, eu estou com fé. Não, isso é crendice, irmão. Isso é aquilo que a gente faz em jogo, quando você coloca um número lá no jogo, fala, eu estou com fé que vai dar certo. Ou quando você coloca e vai jogar o time do Corinthians contra o São Paulo, né, João? E fala, eu estou com fé que vai ganhar. E enfraqueceu. Né, Mucuta? A fé dele foi mais fraca que a minha. São Paulo 2, Corinthians 0. A propósito, São Paulo ganhou de novo? Ganhou de novo, é isso? Rapaz, São Paulo está ficando bom demais. Tiago, está acontecendo com o nosso time? Desculpa aí, Lucas. Mas é assim, o campeão voltou. Voltando à palavra, coisa séria, o que a gente, às vezes, precisa entender sobre fé, é que a fé é a estrutura da qual a palavra vai solidificar em nós, e não aquilo que eu estou ouvindo de outro lugar, ou aquilo que eu oro pedindo para Deus. E hoje eu quero convidar você, antes da gente falar sobre como ler a Bíblia, eu quero convidar você a entender uma expressão que me perguntaram essa semana, sobre o nosso cérebro. Mais uma coisa que deve acrescentar à sua vida, por que você deveria ler a Bíblia? Mais. Quero dar esse plus para a gente pensar. Você sabe que todo dia, o dia inteiro, nós temos estímulos cerebrais. Eu e você somos acometidos o dia inteiro com pessoas, com coisas, com circunstâncias que sempre, de forma direta ou indireta, estão nos estimulando. E esses estímulos vão vindo para o nosso cérebro, às vezes através de uma palavra de alguém que você encontra, bom dia, é um estímulo ao seu cérebro entender esse bom dia. Ou alguém no trânsito, quando você vai trabalhar e de repente você chega no trânsito e alguém te tira do sério e xinga você, chama você de coisas desagradáveis, fala, Jesus começou bem hoje. Estímulo para o seu cérebro. E nós vivemos esses estímulos, você desejando ou não, esses estímulos sempre de forma a adentrar ao nosso cérebro, eles vão vir. A não ser que você fuja do mundo, a não ser que você vá para um lugar, para uma praia deserta e lá nada, aí só vai ficar teu cérebro estimulando, e mexendo, e pensando, indo para lá, indo para cá, enfim, o nosso cérebro é assim. Só que há um detalhe importante no nosso cérebro, e eu queria que você entendesse isso, que nós temos os nossos estímulos positivos, que a gente às vezes tem no cérebro. Por exemplo, quando você lê a palavra de Deus, você está estimulando o seu cérebro a coisas espirituais, positivas e abençoadoras para você. Mas, por exemplo, quando você fica com a internet, só olhando as coisas assim, a vida dos outros, né? Vai passando assim, você fala, Jesus, e eu não tenho nada. Olha, o irmão tem dinheiro, olha que não sei o que, e aquilo vai trazendo o seu cérebro a exagerar, a pensar, a ficar maluco com aquelas coisas. Ou talvez você que gosta de assistir uma novela, ou você gosta de assistir um jornal sangrento no final da tarde, que mostra que fulano matou não sei o que, esquartejou e não sei o que, e você assistindo aquele jornal fala, tudo isso é estímulo, tudo isso vai adentrando no meu e no seu cérebro. E há uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, é que o nosso cérebro não sabe decodificar estímulos negativos, ele não sabe. Por exemplo, um pensador professor nosso dizia para a gente que quando você vai fazer algo, ou quer lembrar de algo, você não diga, eu não posso esquecer disso. Você está dizendo uma ordem para o seu cérebro, eu tenho que esquecer isso. Porque a palavra não para o nosso cérebro não funciona tão prática como a gente acha. Vou te provar isso. Por exemplo, Mariana, não pensa num cavalo branco, tá? Pensa num preto, mas um branco não, sabe? Não pensa num cavalo branco. Imagina um cavalo preto, mas um branco não. O que o nosso cérebro faz? Começa a imaginar. Porque ele não sabe decodificar que não é para entrar naquilo. Tudo que está vindo é estímulos, e essas informações que estão chegando para a gente, ele não sabe decodificar se é positivo ou se é negativo. Eu sei, ou deveria saber, mas o nosso cérebro não vai entender isso. Tanto que todos esses estímulos, eles acabam acumulando em nós, e segundo o próprio autor, Augusto Cury, ele vai dizer, numa sigla que ele usa no seu livro sobre ansiedade, dizendo que nós temos uma síndrome do pensamento acelerado, SPA. Como alguns autores, e eu concordo, eu acho que a sigla não é a da melhor,
Mas o que o Augusto Cury está querendo dizer para nós é que a nossa mentalidade está com muita coisa. Eu discordo de ser síndrome do pensamento acelerado, porque se ele fosse acelerado, ele era mais rápido. Então a gente ia fazer as coisas mais rápido, fazer conta mais rápido, pensar mais rápido e agilizar a vida mais rápido. Mas não é essa a ideia quando ele fala sobre isso. Quando Augusto Cury fala sobre esses estímulos, ele está dizendo que nós estamos recebendo estímulos demais no nosso cérebro e o nosso cérebro está assim, ó. Por exemplo, quantos de nós aqui tem que tomar um remédio para acalmar o leão para dormir que não consegue dormir? Estímulos. É conta para pagar, é fulano não sei o que, é o outro que falou não sei o que, é o carro que está ruim, é a esposa que está precisando não sei o que, eu tenho que trocar não sei o que. É que a loucura e essas ações todas estão no nosso cérebro nos estimulando, e a nossa cabeça não aguenta. Vai ficar maluco. Como é que a gente lida com tudo isso? Por isso que há algumas sugestões, e eu quero trazer de forma a dar um plus, ainda não é a palavra, tá? A gente precisa aprender a neutralizar os estímulos negativos. Jesus fazia isso com tranquilidade. Jesus tinha uma capacidade maravilhosa de, ao perceber as circunstâncias que podem estar trazendo nele alguma coisa desagradável, sair de cena. Eu brincava um pouco antes com a Andréia, né, Andréia? Hoje, quando a gente estava falando sobre isso, às vezes as pessoas conversam comigo, eu estou assim. Não sei se você já assistiu o filme do Pat Adams, A Vida é Maravilhosa. E ele saiu do hospício, que ele foi ser médico, aquela coisa toda. Assista esse filme, é muito legal. O autor já faleceu, mas o filme é muito bom. E um dos momentos que ele estava lá, a hora que ele vai sair do hospício, que ele se vê que não é mais louco, o filme é mais ou menos assim. E aí o diretor dele coloca assim para ele um quadro assim, pergunta para ele: você está vendo esse quadro? E o professor, o diretor lá da faculdade de medicina que ele estava fazendo, falava, enchia o saco, um monte de estímulo ruim para ele. E ele olhava para a mão do professor, e em vez dele ver 4, ele começava a embaçar o olho assim, e estava vendo 8 e fazia assim, e nem sabia o que o professor estava falando mais. Era uma técnica que ele usava para neutralizar os estímulos desagradáveis que os outros trazem para a gente. Eu uso às vezes isso com a minha esposa, quer dizer, nossa, minha esposa está ali hoje, perdão. Eu uso isso às vezes com as pessoas. Ela está falando, eu estou, verdade. Oi? Porque às vezes tem coisa, irmão, que a gente sabe que não vai ajudar em nada. E se a gente não aprender a neutralizar esse tipo de estímulo no nosso dia a dia, elas vão prejudicar a gente. A minha esposa que sabe disso e brinca comigo sempre. Ô João, não mudou ainda não, deixa aqui a luz aqui, tio. E eu brinco com ela sempre, que às vezes ela chega para mim: Isaías, eu estava lá no lugar, o fulano estava lá. Legal. Aí André, você não vai perguntar quem? Eu falei, não. Mas você não vai perguntar por quê? Se quiser falar, fala. Não precisa ficar nessa loucura. Mas nós não. Queremos saber quem foi, queremos saber quem estava. Quando você publica alguma coisa, quer saber quem curtiu suas publicações, quem passou por ali e não falou nada. Ou seja, tudo isso são estímulos que vão adentrando o seu cérebro. E você acha que isso está ajudando você? Porém, por outro lado, a gente precisa aprender a potencializar os estímulos positivos. Coisas boas que deveriam ocupar o nosso coração, a nossa mente. Coisas boas essas que elas deveriam estar comigo e com você para nos ajudar em meio a essa loucura da vida. Porque querendo você ou não, o fato desses estímulos estarem de forma grandiosa, exacerbada sobre nós, tem tido em nossa sociedade cada vez mais pessoas que não só andam ansiosas, mas estão ansiosas, preocupadas o dia inteiro. Não consegue se livrar, não consegue ter um momento de silêncio. Há uma situação que nós fazemos como Sara, pastores, que é o dia do acampamento. Vou levar alguns de vocês aqui, inclusive a minha seminarista. Se eu posso levar essa seminarista para ir participar desse acampamento? É acampamento do silêncio. Ela vai ter que ficar em silêncio 3 dias, sem falar. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir, não vai dar para ficar assim em silêncio. Aí nós levamos você junto para nós ver se nós conseguimos dar um jeito. Como é que a gente fica em silêncio? Como é que você se livra dos estímulos? Uma das alternativas é silêncio. Para alguns de nós, o silêncio é gritante.
Um pensador dizia que quem não consegue ficar em silêncio consigo, não consegue ficar em silêncio com ninguém. E ele dizendo sobre essa frase, ele diz que se o silêncio não te encontra razoavelmente em alguns tempos, é muito provável que os seus inimigos internos estão cada vez mais fortes contra você. Quem não consegue ficar em silêncio. Quando nós fazemos esse tipo de ação, de jejum, de acampamento, de silêncio, no primeiro dia o cérebro fica assim, lá, não sei fazer, nossa, lá que precisa fazer isso na igreja, como é que está minha esposa aí, esqueci do negócio. A partir do segundo dia o cérebro começa a acalmar, daqui a pouco eles perguntam para a gente lá nos lugares que a gente está, e a esposa, verdade, sou casado, é verdade, para você ver como é que ela está, você vai assim, se desligando. Como é bom fazer uma desintoxicação, irmãos. Mas eu quero que você entenda, porque o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4 fala sobre isso. E ele fala com tanta propriedade que você precisa entender. Olha o que ele vai fazer, a mesma comparação colaborando com Jesus. Mateus capítulo de número 6, Jesus vai falar sobre isso, a partir do versículo 26 até o 34, sobre não andar ansioso. E aqui eu já disse para vocês, já expliquei, quero voltar a explicar isso, que há uma distinção entre andar e estar ansioso. Estar ansioso tem a ver com o momento, o status quo. Por exemplo, eu tenho que pregar, então eu estou ansioso sobre um tema que eu vou pregar, mas já já passa, só estou, daqui a pouco passou. Já andar ansioso não é um estar, é um status quo, é um modelo de vida, é um estilo, ou seja, eu ando ansioso, eu dirijo ansioso, eu ando ansioso, eu treino ansioso, eu converso ansioso, eu durmo ansioso, eu como ansioso, eu prego ansioso, ai meu Deus, isso é andar ansioso. E as duas vezes das ideias que Jesus e Paulo traz para nós, é para não andar, porque ele sabe que estar faz parte da nossa realidade. Às vezes você tem um projeto, você tem uma prova, você tem um desafio, você tem um exame a fazer, e a ansiedade toma conta da gente, como eu já expliquei aqui muitas vezes, para a gente não esquecer que há um padrão comum para todos nós, e às vezes o estar ansioso é o momento que o pico bate, e a gente chega lá, estou ansioso, mexe com a gente, né, psicossomatiza tudo, cabeça e tudo, transpira, algumas coisas. Eu, por exemplo, quando eu estou ansioso, eu perco um pouco da memória, eu fico meio esquecendo algumas coisas. Então, quando o pastor estiver meio assim da memória, o pastor está meio ansioso. Está acontecendo, pastor? Vamos tomar um açaí, né, Maico? Mas aí, rapidamente, ele volta para o comum. Aí você fica aqui. Ou para mais uma circunstância. Aí volta. Então, o andar não é ansioso. O andar é o confiar em Deus. Mas, às vezes, eu fico ansioso por causa da minha natureza. Nós dois, nós três, todos nós ficamos. O problema é que quando a gente bate lá, e não consegue trazer para cá, ele fica lá em cima muito tempo, ele queima alguns componentes eletrônicos do nosso cérebro, chamado neurônio, e a gente se perde em meia jornada, e aí a gente não consegue mais fazer essa curva para voltar para a neutralidade, para a normalidade. Aí a gente precisa de alguns equipamentos medicamentosos para fazer a gente voltar. Por isso que se talvez eu e você pudéssemos ensinar os nossos filhos a só aprender a ter pico e não ficar lá, nós não seríamos mais o país que no mundo é o primeiro lugar em ansiedade. E olha que a palavra de Deus diz para a gente não ser. Mas antes, o texto continua dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Do quê? Coisa alguma. Você fica ansioso com nada. Em tudo, ou seja, porém, contudo, no entanto, em outra tradução vai dizer, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os teus anseios, as tuas necessidades, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ou seja, a oração, como nós temos falado nessas duas asas do avião, a oração e a leitura da Bíblia são elementos intrínsecos do cristão. A oração vai te ajudar com a ansiedade. E isso não é só oração, já diz os especialistas, cientistas, que o fato de você fechar as suas mãos, acalmar o seu coração e se prostrar olhando para o céu, auxilia no seu cérebro para acalmar a sua ansiedade, sem falar sobre espiritualidade. Ou seja, eles estão descobrindo que Jesus já falava, eles estão descobrindo que a gente já sabia, só que a gente não praticava. Mas o versículo seguinte vai nos dizer assim, e a paz de Deus,
Numa outra versão está dizendo assim: e aí, a paz de Deus, no sentido de que se você fizer a primeira parte, entregar, usar da oração para assimilar os seus anseios, aí então Deus vai entrar em cena, e a paz dele, que excede a todo entendimento, guardará. A palavra guardar aqui não é guardar no sentido de colocar num canto, guardar é no sentido de proteger, de blindar, de fazer com que o meu coração e a minha mente sejam protegidas em Jesus. Ou seja, a oração vai fazer com que a minha atitude produza em Deus uma reação, e a atitude dele entra e protege para esses estímulos que eu tenho na minha mente, no meu coração. Ele me protege, me guarda, entendeu? Está entendendo sim? E aí depois ele me orienta, fala: mas não dá para viver assim a vida toda não, irmão. Você precisa tomar uma segunda atitude, e ele fala isso no versículo 8. Finalmente, irmãos, aí ele fala: eu estou protegendo seu cérebro, estou protegendo a sua mente, estou protegendo os estímulos do teu coração, mas você precisa me ajudar. Eu estou protegendo, mas você fica assistindo essas porcaria. Eu estou protegendo, mas você não sai no Netflix que só fala de morte, de coisas horríveis, de coisas que não tem nada a ver com a vida. Você precisa me ajudar. Eu faço aqui, mas você fica assistindo esses jornais só de morte. Você precisa me ajudar. E aí a ajuda que ele pede para que eu e você façamos é essa. Olha o que ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pergunto para você: tem tudo isso nas suas séries? Não estou dizendo para você não assistir série, não assistir nada, não estou dizendo isso, irmão, só estou dizendo para você filtrar, porque muito do que está estimulando o seu jeito de ser está a partir daquilo que está entrando. Já dizia o texto: os olhos são a janela da alma. Só que a palavra de Deus vai dizer que o único lugar que você encontra tudo isso é na leitura da Bíblia. Por isso que eu e você deveríamos ler mais a Bíblia, porque ler a Bíblia é uma resposta a esses estímulos. Ler mais a Bíblia vai te ajudar a ponderar um pouquinho e a acalmar, porque, por exemplo, no momento de angústia da sua noite, que você não consegue dormir porque seu cérebro está cheio de estímulos desastrosos, negativos, ou qualquer outra coisa que está dando apreensão ao seu coração, aí você lembra da palavra de Deus que o Espírito Santo vai te trazer como matéria-prima que você leu naquele dia. Não andeis ansiosos, falou: Senhor, me ajuda. Agora, se você não tem leitura bíblica, se você não tem leitura, você não tem matéria-prima, se você não tem matéria-prima, o Espírito Santo não te lembra. Se ele não te lembra, Deus te abençoe com a sua loucura e de estímulo no cérebro sozinho. Porque ele faz, ele orienta, eu faço. Ele entra em cena e ele deseja que eu mude as nossas ações. Uma forma de estimular os nossos pensamentos de forma sadia é ler a Bíblia. Por isso, queridos, a Bíblia é fonte de inspiração para nós. A Bíblia é fonte de estímulos para nós. E nós deveríamos lê-la com muito mais propriedade, com muito mais cuidado, muito mais carinho. E é o que está faltando muitas vezes para a gente, esse tempo, esse cuidado para ler a Bíblia. Por isso algumas pessoas inclusive me perguntaram: pastor, como é que eu leio a Bíblia? Hoje eu quero responder através dessa mensagem, como ler a Bíblia. Leio de trás para frente, leio do começo, leio da onde, como é que eu leio, sentado, em pé, como é que eu faço isso, pastor, como é que desenvolve esse fator? Ler a Bíblia. Eu quero te ajudar hoje com alguns textos da palavra. Algumas considerações que eu quero trazer. Primeiro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que semana passada eu errei e disse que era 6:16, mas é 3:16, diz o texto assim: que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e com ela dentro de nós, com ela a partir daquilo que eu estou lendo, plenamente sendo cheio, sendo abastecido, sendo fortalecido pela palavra, a partir dela eu vou começar a ensinar, porque eu tenho. Daqui vem aquele conceito que eu uso para alguns de vocês que já me ouviram dizer: ah, pastor, eu sei, mas eu não sei explicar. Então você não sabe o suficiente para entender. Porque depois que a gente tem suficiência da palavra, suficiência do entendimento, nós começamos a ensinar aqueles que perguntam para a gente.
E a palavra de Deus, a partir disso, além de nos ensinar, ajudar a gente a autoajustar, a aprender, como diz também o livro de Timóteo, ela também nos ajuda a aconselhar uns aos outros com a palavra. Ou seja, o que eu vou dizer para você, o que eu vou te instruir, o que eu vou te ajudar, não é sobre o que eu acho, é sobre o que a Bíblia diz. Dia desses, falando sobre casamento, inclusive ontem fiz 2 casamentos, por isso que minha voz está um pouco cansada. Sexta-feira, culto, sábado, atividade, enfim, está uma loucura. Mas eu falando com casamento e com essas pessoas sobre isso, e a pessoa perguntou: pastor, mas de onde tem esse padrão para ser mulher, para ser homem, casal? Na Bíblia. A Bíblia tem padrão para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Para aconselhar alguém que está casado, alguém que está tentando se separar, ou alguém que está tentando se reconciliar, a Bíblia tem resposta. Alguém que está aflito, a Bíblia tem resposta. Alguém que perdeu um filho, Tiago, a Bíblia tem resposta. Ou seja, a Bíblia nos ajuda, mas o problema é que nós não temos conhecimento dela, não alimentamos ela no coração e não habita em nós ricamente a palavra de Deus, ou seja, ela não é abundante em nós. Mas o que ela continua dizendo, o texto, apóstolo Paulo, além da Bíblia ser estrutura para ensinar e aconselhar, ela também é estrutura para dar-nos sabedoria e cantar salmos e hinos e cânticos espirituais. Ou seja, o que nós fazemos aqui, inclusive na igreja, cantando, adorando a Deus, como nós fizemos aqui nas canções, se elas não forem base como palavra de Deus, está errado. Por isso que habitar ricamente em nós a palavra de Deus, é perceber que através das nossas palavras, dos nossos poros, através dos nossos relacionamentos, só sai Bíblia. Eu conheço um pastor que faleceu já, conheci um pastor melhor que já faleceu. Pensa num homem que conhecia versículos bíblicos maravilhosos, gente. E eu me recordo que quando ele foi pregar em Londrina, eu era adolescente, meu pai era amigo dele, e ele foi pregar, ele pediu para alguém ler o texto bíblico, e a pessoa começou a ler, e ela leu uma vírgula errada ali, ele falou: pausa um pouquinho que tem uma vírgula bem ali, você está pulando ela. Aí ele foi, aí um outro irmão que já tinha combinado com meu pai, lembro disso até hoje, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, e ela lendo lá, meu pai sugeriu para ela dar uma pulada de versículo. Sabe quando você leu 6, aí para o 8, para o 9? Aí ele foi lendo assim, pá, pastor, parou, só volta um pouquinho que você pulou o versículo esse que fala sobre isso, e você pulou, acho que você está equivocado. Se olhava falando: nossa, quem consegue? Habite ricamente a palavra. Quando ele canta a palavra. Quando conversa com os outros, conversa sobre a palavra. Quando troca ideia no WhatsApp ou nas redes sociais, é sobre palavra. A gente se alimenta. Já dizia o próprio Jesus para nós na sua palavra: a boca fala do que está cheio o coração. Jesus também fala em João, quando ele fala sobre ler a Bíblia, Deuteronômio 17, 19. Nesse texto, passou um texto aqui, isso. Esse texto de Deuteronômio 17, 19, a palavra de Deus está instruindo a gente. Aqui eu quero fazer você entender esse texto de forma muito clara, que lá no passado, quando os líderes, os reis, aqueles homens que estavam à frente com influência, aqueles que eram liderança do povo, eles tinham que ter alguns objetivos claros. Ele começa narrando isso a partir do capítulo 17 todo, e 19 ele começa falando sobre isso. Trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida. O rei tem que fazer isso, para que então, ao lê-la todo dia, aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos os seus decretos. O que Moisés estava querendo ensinar ali ao povo, escrevendo Deuteronômio na palavra de Deus, é que nós precisamos entender que se nos cabe liderança, tem que ler todo dia. E eu fico indignado às vezes, olhando para algumas pessoas, e alguns pastores, e alguns homens e mulheres de Deus, que são líderes, são de Deus, estão nos seus ministérios, mas que não lê a Bíblia todo dia, irmão. O que nós faz? Como nós conseguimos? É inconcebível a estrutura cristã, a gente viver o Evangelho, falar que é cristão, mas não ler o Evangelho, não ler as Sagradas Escrituras, não se degustar na palavra de Deus.
E Jesus via isso muito claro quando em João capítulo 5, 39, ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês creem que nela está a vida eterna. E essas Escrituras mesmo testificam a meu respeito. Ou seja, Jesus constatando daqueles homens e mulheres lá, que de fato eles liam a Bíblia de forma maravilhosa e cuidadosa. E a gente? Mas também em Lucas capítulo 10, há um diálogo de Jesus que eu quero trazer para você, que Jesus encontrou um jovem, e certa ocasião esse perito da lei, esse jovem, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, como sempre faz, respondeu com duas perguntas. Jesus disse para ele: o que está escrito na lei? Talvez uma tradução mais própria do Isaías: onde você leu isso? Você leu alguma coisa sobre esse assunto? Você olhou na lei e percebeu se tem isso na leitura? E aí depois a segunda pergunta que vem, precedida por essa, é: como você entende o que você está lendo? Como você interpreta isso? O que Jesus está dizendo com muita tranquilidade aqui, é que a gente precisa ter alguns mecanismos de leitura bíblica diferenciados. Eu quero te apresentar aqui hoje. Quero te apresentar de forma prática, para você sair daqui e ler mais a Bíblia, a partir de 3 mecanismos. Primeiro, leitura corrida. Primeira forma da gente ler a Bíblia é a partir de uma leitura corrida, lê-la. E isso acontece de forma tranquila, como aconteceu dos reis em Deuteronômio, ler todos os dias, ou seja, todo dia eu leio uma porção da palavra de Deus. Qual? Você decide, mas lê-la. Todos os dias lê um pouquinho. E aí está o que Jesus perguntou para ele: onde está escrito? O que está escrito? O que você leu? Onde você encontrou isso que está falando, que está escrito? Sabe por quê, queridos? Eu não sei se você já entendeu isso, já viu isso, mas o grande problema é que a leitura corrida, ela precisa acontecer para nós, para conteúdo bíblico entre nós, porque infelizmente tem gente que cita a Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia. Conhece gente assim? Inclusive nas redes sociais. É gente que bebe de água de copo dos outros. Tem a fonte, mas quer beber dos outros. Cita a Bíblia sem nunca ter lido nenhum trecho da Bíblia. Tem gente que nunca leu a Bíblia, é cristão. Até os humoristas estão embasbacados com a gente que fala que é cristão, e ele pergunta: já leu o tal da Bíblia? Não, é muito grande. Ô louco. A gente vira piada, vira chacota, porque a gente não lê. Outra coisa também, a gente cita textos supostamente achando que está na Bíblia. Aos 1000 chegará, aos 2000 não passará. Está na Bíblia não, irmão? Isso é invenção nossa. Como eu dizia antigamente, como eu disse de manhã, um pastor contando que ele pastoreou uma irmã lá, uma igreja em Minas Gerais, e na escola dominical daquela igreja, Mariana do seu tempo, essas coisas, quando na escola dominical, ela chamava pelo nome, Francisca, e a irmãzinha levantava, sempre tinha que falar um versículo: Senhor é o meu pastor, nada faltará, aquele que habita, Jesus chorou, era o mais fácil, todo mundo que usava, né? E falava os versículos bíblicos. Aí chegava naquela irmã, ela dizia: mais vale a fé do que o pau da barca. Aí o pastor ouviu, né? Vamos deixar, né? Aí de repente ela de novo, outro domingo, ela só falava esse versículo. Aí o pastor ficou meio incomodado, falou para ela: viu, minha querida, esse versículo está na Bíblia? Falei: tá, pastor. E onde você já leu isso aí? Ah, pastor, ali na história de Noé, né? Barca, pau, fé, isso aí. Tá bom. Aí o pastor voltou, estudou, leu, orou, olhou tudo e viu, falou: Jesus, não tem esse texto não. Aí a irmãzinha de novo perguntou o nome da Francisquinha. A Francisquinha levantou: e mais vale a fé do que o pau da barca. Aí o pastor no final da escola dominical chamou ela: minha querida, esse texto eu procurei, não achei não. Ela olhou assim meio espantada: pastor, não tem não? Tem não. Pastor, mas pode botar que é bom, pensa num texto legal, né? Mais vale a fé do que o pau da barca. Olha o que nós faz com a Bíblia. A irmãzinha Francisquinha, você deixa ainda.
Mas tem gente que cria textos ou coloca ou cita textos achando que está na Bíblia e não tem nada a ver com a Bíblia. E tem gente, infelizmente, nesses encontros de internet que a gente tem visto, esses podcasts onde as pessoas abrem o coração de certa forma, e a gente acaba percebendo que aquilo que a gente admirava como inteligência acaba sendo passada pelo ralo. Não sei se você está tendo essa impressão quando você ouve alguns podcasts, mas tem pessoas que estão fazendo o quê? Exigindo que a Bíblia seja do jeito que elas querem que seja. Tem gente que não lê a Bíblia, não é cristão, mas diz que a Bíblia não deve ser do jeito que tem que ser. Quando eu pego um irmãozinho desse, eu perco a estribeira, o culto. Eu falo, cuida da sua vida, cara. Cuida da sua vida, você não é cristão. Então esquece. Não tem por que você ficar brigando, deixa nós ficar aqui. Vocês estão tudo do teu lado, deixa nós, irmão. É só você não vir, é só você não ler, é só você não falar. Agora, a petulância é tão grande que eles querem exigir que a Bíblia seja de um jeito da qual não conhece nada de Bíblia. História, a Bíblia está errada, a Bíblia não sei o quê, e falam, mas nunca tiveram acesso às Sagradas Escrituras, nem cristão, que é o livro base para nós, o são, e como é que falam disso? Por isso que a gente precisa responder essa pergunta de Jesus, o que está escrito? Para que eu e você sejamos aqueles que as pessoas vão falar alguma coisa sobre a Bíblia, você falou, papá, você está na Bíblia não, irmão, mais vale a fé do que pau da barca, não está não, isso é coisa sua, isso é coisa nossa, você não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas como nós vamos fazer isso? Quando a gente começar a fazer uma leitura corrida da Bíblia, eu vou te explicar como é que é. E uma leitura corrida, o que ela vai fazer com a gente? Primeiro, ela vai fazer eu e você desenvolver conhecimento. Porque você vai ter contato todo dia, e aquilo vai ficando cada vez mais fácil, mais prático e mais agradável para você. Ela vai fazer você também, lendo a Bíblia corrida, vai fazer você entender que tudo é um quebra-cabeça, que são pecinhas de um lado, pecinhas de outro, e você vai lendo, vai entendendo, vai ajustando, daqui a pouco as coisas estão maravilhosas, assim, encaixadas. Hoje eu estava falando com a Isa, do Aron, lá de Lençóis, e hoje no almoço que a gente estava conversando, que ela tem um projeto de uma mulher na internet, eu não sei quem que é, e essa mulher, ela vai lendo a Bíblia todo dia, e ela tem uma live de 1 hora para ler a Bíblia, eles estão terminando agora, acho que em agosto, setembro, a leitura toda, da Bíblia inteirinha, e agora ela vai ler cronologicamente, e o cronologicamente é você entender os fatos, os momentos onde aconteceram, porque você vai olhar para a Bíblia lá no Novo Testamento, e Jesus vai mencionar um texto lá do Antigo, e se você não tem isso, claro, você fala, de onde é isso? O que Jesus está falando, Jesus? De onde vem essas histórias? Por isso que quando você lê a Bíblia corrida, vai te levar a entender esse quebra-cabeça maior. Além disso, vai criar matéria-prima para o Espírito Santo, para a tua mente. Dizia um filósofo no nosso Brasil, ele disse, rapaz, se você ler a Bíblia, você vai ficar um cara muito bom de vocabulário. Você vai conversar diferente, porque as palavras que estão ali e o hábito de leitura facilita a gente até conversar com os outros, inclusive só lendo a Bíblia. Ou seja, você vai criar matéria-prima para o seu vocabulário e matéria-prima para o Espírito Santo. E acima de tudo, uma leitura corrida vai fazer eu e você criarmos hábito diário. Porque hábito não é aquilo que eu faço esporadicamente, isso é acidente. Hábito é aquilo que eu faço constantemente, com qualidade. Pastor, e como que eu faço isso? Deixa eu te ajudar aqui de forma prática. Primeiro, só leia. Só leia a Bíblia. É isso que vai fazendo da gente. O que? Desliga ali a água dali para nós, meu rei. Só leia a Bíblia. Pegou um texto, só lê. Abri um texto aqui, por exemplo. Eu estou aqui no livro de Amós. Abri em Amós. Buscai a Deus e viverei. Só lê o texto. Ouve essas palavras que levo também juntamente contigo lamento sobre vós, ó casa de Israel. Vou lendo. Só lê. Só lê, pastor, só lê. Deixa eu te continuar. Segundo, risque uma Bíblia nova. Compre uma Bíblia nova, quando você vai fazer uma leitura corrida, e aí você vai riscando, colocando, eu já li isso aqui, vai riscando, porque se você vai ler uma Bíblia corrida, numa Bíblia que já está toda arriscada, é possível que você seja tentado a olhar e falar, já li isso aqui, vou passar para outro. Faça isso. Minha esposa sabe, eu tenho uma Bíblia lá em casa, que eu estou lendo aí, riscando toda ela, porque essa é a minha Bíblia de leitura corrida, que eu estou fazendo esse ano. E você precisa ter isso. Que tradução leio, pastor? Leia uma tradução atual, que facilite a sua leitura, que facilite as palavras, para você olhar e falar, opa, isso aqui é legal. Para você não pegar aquelas palavras diferenciadas e falar, Jesus, o que é isso? Ah, não entendi nada, vou parar de ler. Aí você para. Então tem que ser uma versão que você compreenda. Use um plano de leitura
como por exemplo, se você gosta de fazer leitura corrida, se você gosta de falar, eu queria um plano de leitura diferente, eu queria, pastor, um negócio que possa me ajudar a ler. Você tem planos de leitura que fazem a gente ler 3 capítulos por dia, e no sábado e domingo você lê 4 capítulos, e ao final do ano você vai ter lido a Bíblia inteira. Olha que coisa simples e fácil. Ou você pode ler, como a gente falou semana passada, ler a Bíblia com 10 capítulos por dia, você vai ler mais rápido ainda. Por exemplo, se você quiser ler o livro de Gênesis, numa corrida só, os 50 capítulos de Gênesis, você vai gastar mais ou menos 2 horas e 50, quase 3 horas lendo. Ou seja, se você deixar de assistir um jogo de futebol, você lê o livro de Gênesis inteirinho. Só deixando de assistir um jogo de futebol. Se quiser parar uma série, pastor, mas é muito. Por exemplo, se você quiser coisa rápida, o livro de Ruth, que tem 4 capítulos, você lê mais ou menos em 12 a 15 minutos. Um livro da Bíblia você já leu, 15 minutinhos. Ou seja, uma passada de Instagram você consegue ler vários livros. Se você quer ler talvez o Novo Testamento, o livro de Mateus, que tem os seus 28 capítulos, você consegue ler mais ou menos em 1h50 a 2 horas. Sim, leitura corrida. Se você quiser olhar melhor o livro de Romanos, capítulo 16, que nós estamos lendo várias vezes aqui, você consegue ler por média de 50 a 1 hora. Que coisa rápida. Se você quiser ler mais rápido alguns capítulos, Tiago, que são apenas 15 capítulos, você leva 15 minutos. 1 Pedro, 2 Pedro, que são 5 e 3 capítulos, você leva 13 a 8 minutos, cada um deles ali, mais ou menos uns 23 minutos os dois. Ou seja, não é difícil. Uma leitura corrida é fácil de fazê-la. Esses exatamente 1189 capítulos que você tem na Bíblia, eles precisam ser colocados de forma muito clara para o nosso coração. Por isso você precisa ter plano de leitura. Mais crie uma rotina para o seu dia a dia. Ache um lugar, pegue uma Bíblia, pegue uma caneta, vá para um lugar certo, onde ali você vai colocando no seu cérebro esses estímulos, para que a hora que você chegar naquele lugar, as circunstâncias vão acontecendo. E você já criou no seu cérebro, você já criou o ambiente para você fazer a leitura. E se você quiser começar, comece com João. Pastor, eu nunca li a Bíblia em lugar nenhum. Comece com o Evangelho de João. Perfeito. Vai ouvir a história de Jesus. Ele vai falar sobre o Antigo Testamento, de onde ele era, o que ele fez, antes da criação do mundo, mas ele já existia, enfim. Vai falar do amor, da graça de Deus revelado em Cristo Jesus. Pastor, eu posso ler outros textos? Lê Provérbios. Como eu sempre digo para vocês, Provérbios tem 31 capítulos. E você pode lê-lo cada dia, um capítulo. Hoje, capítulo 27 de Provérbios. Eu não sei o que eu vou ler. Em vez de abrir a Bíblia do nada e pôr o dedo, faz assim. Ou você pode também ler Salmos com seus 150 capítulos. Facilita a gente lê-lo. Lê olha, passa corrido e leva para o teu coração. Até quando a gente tem que fazer essa leitura segundo o livro de Efésios? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, eu preciso crescer ao ponto de me tornar isso. Por que Ele quer que eu e você leamos a Bíblia de forma corrida? Para assimilar conhecimento, para que não mais sejamos como meninos, crianças, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Todo mundo fala uma coisinha, isso é de Deus, isso é de Deus, isso é de Deus. Você está ali no meio, irmão. Como essa semana eu fiquei muito bravo, o Carlinho que me mandou uma postagem, né, Carlinho? De um pregador que recebeu 290 mil daquela cidade, é isso, da prefeitura, né? Para pregar. Pior não é ele receber para pregar, é pior que vai um monte de gente lá para assistir um pregador que fica cobrando dinheiro para pregar. E ainda para falar umas asneiras. E nós falando, é lindo Jesus. Carlinhos, pregador de criança, tem de monte, irmãos. Pregador de meninos, tem de monte. Apóstolo Paulo fala isso em 2 Timóteo, que nos últimos dias as pessoas se associarão a gente que vai falar o que elas gostam. E esse é o problema. Quando você não lê a Bíblia, você aceita, assimila, engole qualquer coisa, porque você vai discutir que jeito? Você não tem argumento? Você não tem conhecimento? E nós vamos fazendo o quê?
amortecendo a nossa fé a despeito de uma verdade que não existe. E por isso que ele está dizendo para nós, para a gente não ser levado por vento de doutrina para lá nem para cá, que são artimanhas muitas vezes dos homens, que pela sua astúcia nos induzem ao erro. Semana, uma pessoa me falou, eu convidei uma pessoa para vir para a igreja, no dia dos idosos, né? Que é uma avó, era uma avó, eu convidei para vir na igreja, elas ligaram para o pastor delas, e o pastor delas não deixou ir no culto. Aí eu mandei um meme para ela, Gui, fala para o seu pastor ler a Bíblia, irmã. Pô, você está de brincadeira, né? Agora pastor virou cabresto, quando aí fecha a porteira, onde está isso, irmão? É porque você não tem conhecimento, você fica refém desses tipos de patifaria de várias igrejas. Por isso que eu sempre digo para você, vá numa igreja mais perto da sua casa. Não, vá numa igreja mais perto da palavra de Deus, mesmo que seja longe da sua casa. Porque senão você vai ser sempre uma criança, e vai ser fácil ser levado para lá e para cá. Mas a gente precisa seguir a verdade em amor. Cresçamos sempre, em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. E uma leitura corrida vai fazer isso. Quando alguém chegar para você, inclusive Jesus perguntar para você, o que está escrito na lei, você vai dizer, Senhor, está escrito assim, assim, porque você lê a Bíblia. A segunda verdade, o segundo caminho que eu quero te dar, como ler a Bíblia. Primeira, leitura corrida. Segundo, uma leitura para meditação, que aí então é uma leitura diferenciada, que não é apenas uma leitura corrida que nós fazemos, que você vai transitando, você pode dizer no final da sua vida, ou no final do ano, pastor, esse ano eu li a Bíblia inteira. Não vou pedir para você, para não te constranger, mas quantos de nós já leu a Bíblia inteirinha aqui algumas vezes? Deveria ser, sabe, irmão, o sonho do pastor aqui, é que daqui a uns 5 anos eu pregar sobre isso de novo e perguntar, irmãos, quantos aqui já leram a Bíblia inteira algumas vezes, ou pelo menos uma vez? Jesus continua dizendo, o que está escrito na lei, e essa pergunta que ele faz é, como você interpreta, como você medita nela? Você entende o que você lê? Como outra expressão que Filipe disse para o eunuco, quando ele disse, o que você está lendo? Ele disse, eu estava lendo Isaías, e ele perguntou, o que você entende do que você está lendo? Um diálogo dizendo assim, há uma leitura corrida, mas há uma outra leitura que a Bíblia nos oferece, que é uma leitura de meditação, que é uma leitura onde eu vou olhar para o texto e falar, poxa, peraí, acho que eu vou ficar um pouquinho aqui nesse texto que está diferente. Essa é uma leitura de meditação. Isso está no Salmo de número 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, olha o que diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e tem uma atitude prática contrária àquilo que todo mundo faz. Contudo, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Por ele ter prazer na lei do Senhor, ele medita nela quando? De dia e de noite, o tempo todo. Então ele tem alegria. E não só prazer, mas ele olha para a lei do Senhor e fala, poxa, isso aqui vai me enriquecer, isso aqui vai me fortalecer, isso aqui vai me sustentar, que coisa boa. Mas a grande dificuldade é que a gente não tem essa leitura por meditação, e eu quero desafiar você, se você começar a ler a Bíblia com essa forma de meditação, que é o segundo caminho, você vai começar a entender melhor a Bíblia. Pastor, se eu orar e Deus vai revelar, não vai, irmão, desculpa te dizer, mas não vai. Porque ele já deu instrumento para nós ler. E o ato de pedir revelação em vez de leitura bíblica é um ato de gente preguiçosa, seja honesto. Não é mais fácil, em vez de você ler o manual de um carro, de um micro-ondas, por exemplo, você olhar no YouTube e falar, Google, me fala como funciona esse micro-ondas. Ele vai lá, pronto, você não precisa nem ler. E hoje a IA, além de você precisar ler, a IA ainda lê para você. Olha que ser vergonhista, não está ficando, gente. Não faz mais nada. Mas por isso que a gente não entende a Bíblia. Porque a gente não tem a meditação como elemento de leitura. A gente não olha para a Bíblia, lê e vai debruçar nela. E essa é a proposta, entendê-la. Tirar uma lição dela para nós. Ou seja, você vai ler um texto do nada e falar, poxa, que isso aqui pode trazer para mim. Como eu posso aprender sobre esse texto?
E aquele texto vai saltando, as palavras vão surgindo, e a gente vai percebendo o que Deus vai dizendo para nós, a gente vai olhando e vai percebendo algo maravilhoso que acontece na vida de quem está crescendo na leitura da Bíblia. Clareza de contexto. Você começa a ler o texto e fala, puxa, nossa, não é que faz sentido mesmo? Nossa, não é que a Bíblia, nossa, eu só tinha lido esse versículo, mas nossa, faz todo sentido agora. Como eu digo para algumas pessoas, quando você não lê contexto, você lê só texto, o texto vira pretexto para virar heresia. Dia desses, eu estava com o irmão descendo aqui essa rua, brincando com ele, né? Aí ele parou ali, só virar, eu falei, não, vira à esquerda. Ele falou, mas é contramão, pastor, não pode. Eu falei, tudo posso naquele que me fortalece. Ele olhou assim, hã? Ué, não está escrito na Bíblia, irmão? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas sem contexto, eu uso como eu quero. Até minha esposa uma vez fez isso, entrou contramão aqui, acho que ela estava com esse versículo na Bíblia, né, irmã? Com o nosso áudio, ela subindo ali, o policial parou, você está contramão, irmã? Verdade. Eu acho que ela não quis dizer para o policial que ele não conhecia a Bíblia. Mas no fundo, no coração dela, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto não é disso, irmão. Mas quando você não lê o contexto do texto, você usa o texto do jeito que você quer. Por isso que você precisa meditar no texto, olhar o contexto com clareza, e ao olhar o contexto com clareza, ter a alegria de perceber e falar, poxa, eu não sabia que era assim. Isso vai gerar em você prazer de ler mais, porque você vai crescendo, deixando de ser menino com as coisas de menino, e tornando-se homem e mulher com as coisas maiores. E como que você faz isso? Leia menos. Não precisa ler bastante, leia menos. Leia um capítulo, leia uma porção. Eu não sei se você sabe disso, um plus para o pessoal da noite, que eu não falei de manhã, mas a Bíblia é separada por capítulos, versículos e perícopes. Perícope é um subtítulo que está no título todo. Por exemplo, Salmo 23, nós temos 6 versículos, nos 6 versículos nós temos 3 perícopes. Se você tiver com a sua Bíblia física, você tem perícope. Se você tiver com a sua Bíblia digitalizada, não tem. E as perícopes, elas se dividem em subtema dentro de um tema maior. Por isso que a ideia é ler menos, ler uma porção menor, leia coisa pouca, não precisa ler demais, leia pequenas coisas, pequenas porções, leia pausadamente, leia com calma, vai ler um texto. Por exemplo, se você quiser, o Salmo 23, olha gente, abrir a Bíblia só numa virada já caiu no Salmo 23, você sabia que a Bíblia é igual a Alexa, ela tem ouvidos, né? Eu só virei uma porção aqui, eu estava em Sofonias, tá para ver aí, dá para ver no VAR aí, ó, em cima, o Salmo 23, você vai lendo, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e você começa a olhar, e você começa a falar, peraí, nossa, o que esse texto está querendo dizer para mim? E você começa a meditar nele, olhar para ele, e ver qual assunto daquele texto mais te atrai, é isso que você precisa fazer, e a partir de ver isso, o desafio de uma leitura de meditação é você levar essa porção para o seu dia a dia. Olhar e dizer, poxa, o que isso aqui me ensina? O que isso aqui me atrai? Por exemplo, vou usar o outro aqui para fortalecer o teu coração, eu não posso usar 3 vezes, é uma vez só que a Bíblia responde, eu faço assim. Capítulo de número 27 de Provérbios. Olha o que diz esse texto, estava lendo esses dias, esse mês eu não estou lendo Provérbios, porque eu estou descendo o Novo Testamento. Mas o capítulo de 27, versículo 7, olha o que diz esse texto, irmãos. A alma farta pisa favo de mel, mas a alma faminta, até aquilo que é amargo, se torna doce. Pastor, como é que é isso? O que esse texto faz? O que você entendeu desse texto, irmão? A alma farta pisa favo de mel, mas aquela que está faminta, tudo que é amargo, inclusive, se torna doce. Sabe qual é o contexto desse texto? Aquela pessoa que sai de casa, casais, vou falar para casais aqui, inclusive Laurinha que está gravidinha, linda ali, com seu marido ao neto. Casais, quando a esposa sai de casa, farta, ou seja, o seu marido a elogia, e para os dois, tá? O seu marido cuida dela, seu marido a sustenta, seu marido a eleva. Ela sai de casa, o cara fala, nossa que mulher bonita, agora que você está percebendo, meu marido já fala isso há muito tempo. Ela sai farta de casa, o que ela faz, ela pisa até em mel, ou seja, debocha dessas coisas.
Mas o texto está dizendo que aquela que é faminta, aquela que precisa de um carinho, de um cuidado, de uma atenção, quando sai de casa, chega um cara horrível, feio, sem vergonha, sem noção e fala, nossa, como você está bonito, fala, ai, faz tempo que eu não ouço isso. É isso que o texto está dizendo, até aquilo que é amargo parece doce, para quem está com fome. Por isso, Provérbios 27, versículo 7, fica assim, ó, porque você meditou nela, leva para o seu dia. Isso é meditar. E como você faz isso? Fique ruminando essa porção, fique ruminando todo dia esse texto, para que Deus possa trazer no teu coração verdades e mais verdades. E por último, leitura corrida, leitura para meditação, e a terceira leitura que eu quero te orientar a fazer, é leitura para estudar a Bíblia. E essa leitura para estudar a Bíblia, ela está no livro de João, quando Jesus diz que vocês estudam cuidadosamente a Bíblia, e quando você estuda a Bíblia cuidadosamente, isso te levará a entender melhor a Bíblia de novo, a compreender o todo da Bíblia, a ter profundidade na palavra, e a deixar de ser criança espiritual e emocional. E o fato que a gente aprende, como diz o texto de Jesus em João 5,39, além de aprender para nós aprendemos para ensinar os outros, que é o mecanismo que mais precisamos fazer. Porque tem gente no teu trabalho, tem gente na sua escola, tem gente na sua casa, tem gente perto de você que gostaria de ouvir a palavra, mas queria que alguém ensinasse, aí você vai, liga para o pastor. Quem mais lá suspeitava desde o princípio. Eu já deixei uma aqui e não precisar mexer, mas eu sabia que você estava atento. Obrigado. Mas quando a gente começa a passar dessa fase de só aprender a ensinar, é hora da gente perceber que a gente está ficando cada vez mais desejoso e prazeroso em ler as Sagradas Escrituras. Porque a melhor forma da gente aprender é ensinando outros. A melhor forma da gente assimilar o conteúdo é quando a gente transmite para os outros. E é isso que Jesus mandou nós fazer. E como você faz isso? Primeiro, use um tempo maior para estudar a Bíblia. Mais uma, tenha várias traduções. Pega uma tradução NVI, Nova Versão Internacional, NTLH, pega uma versão do ARA, pega uma versão da Bíblia que você começa a comparar os textos e fala, nossa, não sabia que isso era assim, isso, nossa, que legal, que diferente. Pegue traduções e você vai ver como é diferente as situações. Use um léxico, que é um dicionário bíblico a respeito de línguas diferentes ou palavras diferentes. Use comentários, use concordância, ou use uma Bíblia de estudo, que embaixo assim tem bastante coisa que pode te ajudar a ler e olhar para essa aqui está diferente, deixa eu dar uma olhada. Ou talvez, não coloquei ali, mas deveria pôr, liga para o teu pastor, manda mensagem para o teu pastor, pastor, estou lendo aqui, estou com dúvida, né Gui, que a gente faz de vez em quando, estou com dúvida aqui, o que é isso aqui e tal? Eu vou tentar te ajudar, mas você precisa fazer isso. Inclusive na sua leitura, faça pergunta ao texto. Quem? Quando? Por que isso? Com quem Jesus estava falando? O que ele quis dizer? São perguntas que a gente chama de perguntas exegéticas. E por último, o que você aprendeu desse texto que você acabou de estudar para a sua vida? Porque é muito normal a gente se tornar aqueles cheios de conhecimento para nós e achando que estando lendo vai mandar para os outros. Sabe aquele crente apá, Maico? Ah, isso aqui é para aquele irmão, isso aqui é para aquele irmão, e nunca é para você. Deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho, tudo aquilo que você lê na Bíblia é para você. Se você está lendo é porque é para você que Deus quer falar. Se você puder usar com outra pessoa é para você ensiná-la, mas a leitura bíblica é sempre para quem está lendo. E por que a gente tem que estudar, estar pronto nas suas leituras? Porque o apóstolo Pedro nos ensina nesse texto, eu quero aqui partir para o encerramento. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificar a Cristo são alguns elementos. Primeiro, é tê-lo como prioridade. E segundo, prioridade. E segundo, fazer com que as suas ações sejam parecidas com a de Cristo, o seu Senhor. E aí, eu e você precisamos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Nós estamos preparados, irmãos?
Saímos daqui hoje, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua casa, você vai para os seus lugares. Eu vou orar, vou fazer isso essa semana, vou ter meu momento de oração no meu quarto secreto. E falei de manhã, eu vou fazer de novo. Eu vou orar essa semana para que Deus te incomode. E vou orar essa semana para que Deus coloque gente no teu trabalho, na tua escola, onde você vive, na barbearia, alguém que você vai cortar o cabelo, Caio. E ela chegue para você com a seguinte expressão: eu tenho uma dúvida da Bíblia, você pode me ajudar? Vixe. Eu vou orar para Deus levantar pessoas assim perto de você, essa semana. E aí talvez vai diagnosticar que a gente não sabe nada. Ou vai denunciar que a gente acha que sabe e não sabe é nada. Ou vai denunciar que eu preciso ler a Bíblia mais e mais vezes e eu estou atrasado sobre isso. Por isso, deixar alguns desafios para você. Comece hoje uma leitura corrida, uma leitura de meditação, uma leitura de estudo. Comece hoje. Faça. Não deixe para depois. Invista o seu dinheiro. Invista dinheiro. Ali não é deu, é seu, mas se você quiser dar o dinheiro para investir também é seu, é deu. Então fique à vontade. Invista seu dinheiro, compre uma Bíblia nova, irmão. Dia desse me perguntaram para mim: pastor, quanto? Manda um link de uma Bíblia boa. Eu falei: manda, pode vir aqui, Gabriel. Vamos, pessoal do louvor, nós vamos encerrar. Aí eu mandei o link, Davi, R$150. A pessoa mandou para mim: nossa, pastor, que caro. Acabou de gastar uma semana anterior junto comigo 150 conto no japonês. E não é caro. Você comeu, irmãozinho, já nem está com você mais, já foi embora. E 150 conto na Bíblia é caro. Invista dinheiro. A gente só vai saber o valor daquilo que é prioridade para a gente, irmão. Por isso que os homens aqui que gostam de cuidar das suas esposas, né, meu anjo? E a esposa chega para a gente, né, Aline, que é a cabeleireira, e fala: nossa, minha esposa foi lá e gastou R$500, irmão, no cabeleireiro. Dia atrás a minha esposa ficou lá e gastou por aí 400, 300, fez não sei o que no cabelo, não sei, as coiseiras todas lá. Gente, ela ficou acho que umas 6 horas no cabeleireiro. Eu falei: Jesus do céu, eu não aguento. Vocês aguentam, Davi, ficar lá esses tempos assim, cabeleireiro? Aí a mulher fala: mas é só esse o valor. Você fala: Jesus. Aí eu preciso que você pense no seu coração: quem mandou casar com mulher bonita? Quanto mais bonita, mais despesa dá. Sentiu, né, Maico? Inclusive está tirando seus cabelos para cuidar do cabelo da sua, né? Já gastam só, né, meu lindo? Reajuste a sua agenda, irmão. Para você ler a Bíblia, você vai ter que mexer nos seus horários. Acordar mais cedo, talvez. Mexer nas suas programações de leitura. Mexer nas suas programações de assistir televisão. Parar de assistir futebol, às vezes, para ler. Parar de ir uma fase, uma Netflix ou uma série. Mude a sua agenda. E se prepare para algo maior. Deus usa gente que tem alimento dentro. E esses dias uma pessoa me confrontou dizendo: pastor, eu discordo, porque na Bíblia está escrito que a mula de Balaão Deus usou para falar, e ela nunca leu a Bíblia. Aí eu olhei para ele com todo carinho, cuidado, respeito e intimidade. Eu disse: é verdade. Deus usou a mula, sua mula. Mas Ele usou uma vez uma mula. O resto Ele deu palavra. E a mula não vai para o céu, só foi instrumento. Então, se eu fosse você, falei para essa mula, quer dizer, para esse amigo, eu passava ali a Bíblia para não ser confundido com uma mula quando o dia da verdade chegar. Só tem coisas maiores e melhores na vida quem tem responsabilidade e decisão. Por isso, para você ouvir, refletir e agir, levar para casa, sem leitura diária da palavra, eu e você vamos morrer de inanição espiritual. Não ache que só porque o pastor leu aqui vários, 20, 30 textos, e você não precisa mais ler texto, teve uma overdose de Bíblia. Não é assim, irmãos. Todo dia um pouquinho, todo dia um alimento, todo dia um pouquinho da porção da palavra. Quer seja corrida, quer seja meditada, quer seja estudada, todo dia um pouquinho. Segunda verdade para o teu coração: seu crescimento depende exclusivamente da sua decisão. Para o cristão, ler a Bíblia não é uma escolha, é uma decisão.
Não é se quero ou se não quero, é a hora que vou, a hora que não vou. Mas o cristão que entende, ele lê a Bíblia, porque ele sabe que isso vai mudar a sua vida. E não perca mais tempo. Você sabe que pode melhorar o seu conhecimento bíblico. Você tem ferramenta, você tem possibilidade, você tem tempo. E por último, você tem um pastor te incomodando. Fale a Bíblia, irmão. Você não tem ideia como muda a nossa vida quando nós temos mais conteúdo da palavra no nosso coração. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando essa linda canção. Eu gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração, na expectativa de dizer: eu quero mais, eu quero te ver como nunca te vi, eu quero experimentar o que o Senhor tem para a minha vida. Porque se Deus te trouxe nessa noite aqui, é para que eu e você olhemos melhor para a palavra de Deus e para essas duas ferramentas que o cristão tem: oração e palavra. E ao vivê-la, eu desafio você a amar as Sagradas Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos cantar?